Olá, hoje nós vamos fazer um novo vídeo sobre a doença hemolítica perinatal. É uma doença que muitas mães ficam muito preocupadas, principalmente quando elas são RH negativo. E elas vieram me pedir que a gente fizesse esse vídeo. Então nós escolhemos e convidamos a doutora Augusta Assunção, que é médica obstetra, que trabalha no ambulatório de referência de gestantes aloimunizadas. Doutora Augusta, a gente gostaria de que você explicasse aqui a doença hemolítica perinatal. Que bom a gente ter a oportunidade de falar sobre esse assunto, né? Uma doença que pode ser evitada na sua grande maioria. Quando a gente fala de doença hemolítica perinatal, a gente está falando sobre um quadro clínico que é causado pela destruição das hemácias ou glóbulos vermelhos do bebê desde a fase intrauterina. A destruição desses glóbulos vermelhos acontece pela ação de anticorpos maternos que ultrapassam a placenta durante a gestação e podem acometer os bebês, levando a graus variados de anemia. Bem, a condição para que haja essa doença hemolítica perinatal tem que haver uma incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o bebê. Durante a gestação, pode ocorrer pequenos sangramentos feto-materno. Esses pequenos sangramentos durante a gestação levam à deflagração de uma resposta imunológica dessa mulher, em que ela vai produzir anticorpos contra aquele determinado tipo sanguíneo. Exemplificando, no nosso meio, o mais frequente é a incompatibilidade sanguínea RH. Então, uma mulher que seja RH negativo, gerando um bebê RH positivo. Também existe a possibilidade dessa mulher sensibilizar pela exposição a outros sistemas sanguíneos, mas o mais frequente, principalmente no nosso meio, ainda é a aloimunização RH. Então, conforme foi dito, existe durante a gestação a passagem de sangue do feto para a mãe e a deflagração de uma resposta imunológica primária. Nessa resposta imunológica primária, essa mulher ela vai se tornar sensibilizada, ou seja, o organismo dela vai passar a responder a novos estímulos, ou seja, em uma nova gestação, com passagem desse mesmo tipo sanguíneo para o organismo dessa mulher, haverá uma resposta imunológica secundária com a formação de anticorpos que passarão a membrana placentária e levarão à hemólise fetal. Bom, doutora Augusta, também a gente gostaria que você falasse um pouco sobre as consequências para o bebê. A gente sabe que vai entrar depois um segundo vídeo sobre todo o tratamento da hiperbilirubinemia hemolítica no recém-nascido, que vai ser um outro vídeo. Mas a gente gostaria que você já adiantasse alguma coisa com relação a essa incompatibilidade sanguínea, que consequência tem para a saúde do feto. A gente viu pela sua apresentação que o risco não é tanto para a mulher, o risco é um risco fetal. Né? Sim, é um risco fetal de fato. Conforme já foi dito, essa passagem desses anticorpos através da barreira placentária e chegando até o bebê, ela vai causar destruição dessas hemácias e vai causar uma anemia. Essa anemia, ela tem graus variados, pode ser uma anemia leve, pode ser uma anemia moderada, pode ser uma anemia grave. Felizmente, o mais frequente não é a anemia grave, que pode ser inclusive detectada ainda na fase intrauterina através de um acompanhamento pré-natal, através da realização de um acompanhamento de ultrassonografia e Doppler velocimetria.
Então, essa anemia, ela, quando não está na sua forma grave, o tratamento do bebê, né, envolve um acompanhamento neonatal num serviço de referência, num serviço que esteja bem estruturado para poder fazer todos os exames laboratoriais necessários no bebê, saber como é que está a taxa de hemólise, taxa de bilirrubina, hematócrito do bebê, fazer o tratamento, pode ser através de fototerapia, pode ser necessário nas formas moderadas e graves um tratamento com exsanguíneo transfusão, e ainda na fase intrauterina é uma doença que nós temos a possibilidade, quando diagnosticado na sua forma grave, tratar o bebê através da transfusão intrauterina, a transfusão intravascular, né? Então, a gente consegue reverter aquele processo da destruição dessas hemácias, reverte a anemia e, consequentemente, diminui o risco desse bebê, ainda dentro do útero, evoluir para a sua forma grave de insuficiência cardíaca congestiva, que pode levar, inclusive, ao óbito. Você bem falou, não é uma doença que vai trazer repercussão para a mãe, repercussão que eu digo física para a mãe, porque emocional, a gente que trabalha com essas mulheres, a gente vê que são mulheres que sofrem, porque quase sempre é uma doença de multípla, uma doença que vai acometer não a primeira gravidez, né, mas a segunda, terceira, quarta gravidez, e a gente sabe que ela é progressiva. Então, um bebê, uma gestante, melhor dizendo, que tem gravidezes subsequentes, sem um acompanhamento devido e é portadora, né, e tem essa autoimunização, o que vai acontecer? Essa mulher vai ver o primeiro bebê dela amarelinho, o segundo bebê dela mais precisando fazer troca de sangue, e às vezes o outro bebê dela pode virar óbito dentro do útero. Então a gente tem como cuidar desse bebê, né, desde que seja feito um diagnóstico precoce no pré-natal. Por isso que esses casos que hoje, graças a medidas preventivas no nosso meio, as formas graves cada vez reduzem mais, mas ainda existe, e é um evento sentinela da nossa assistência à saúde. Tem como prevenir todos esses riscos para uma mulher que é RH negativo e o seu parceiro é RH positivo? Tem como prevenir esses riscos para o feto? Nina, para a condição da imunização RHD, tem como fazer a prevenção, sim. Essa prevenção já está disponível desde 1970, comercialmente falando, que é o uso da imunoglobulina anti-RHD. Então, a mulher que é RH negativo e ter um bebê que seja RH positivo, ela deve receber a imunoglobulina anti-RHD, preferencialmente nas primeiras 72 horas após o parto, para evitar que em uma futura gestação ela tenha problemas de aluminização. Então, ela é RH negativo, não está sensibilizada ainda. O bebê RH positivo, ela recebe a dose de imunoglobulina anti-RH intramuscular após o nascimento, ela está prevenindo que ela vá sensibilizar. Não só na condição pós-parto, é importante deixar registrado que após um quadro de abortamento, após uma gravidez ectópica, após uma gestação molar, é importante, ou qualquer complicação durante a gestação, hemorragias, ruptura de membrana precoce, versão externa durante o pré-natal. Então, essas seriam as condições mais frequentes para que a gente faça a prevenção.
Mas existem outras formas também, porque a aloimunização ela não vai ocorrer só por causa de uma gestação incompatível, uma incompatibilidade sanguínea. Ela, infelizmente, também pode ocorrer com transfusões sanguíneas, compartilhamento de agulhas. Então, é importante que a mulher, em especial, ela esteja ciente de que ela pode sensibilizar, o organismo dela pode produzir anticorpos contra um outro tipo sanguíneo, que quando ela está grávida, se o bebê tiver esse sistema sanguíneo, pode haver a doença hemolítica perinatal. Doutora Augusta, considerando todos esses riscos ao feto, que orientações se daria para uma gestante RH negativo e que orientações também você sugere para melhorar o atendimento de pré-natal a essa gestante? Bem, Nina, quando a gente se refere à imunização RH, uma mulher que é RH negativo, ela tem que estar ciente que ela pode ser exposta e pode sensibilizar. E que existe uma forma de prevenir, que é o uso da imunoglobulina anti-RH. Então, ela se empoderar dessa informação, ela deter essa informação e procurar fazer um pré-natal precoce, cobrar dos serviços de saúde que seja feita a aplicação da imunoglobulina anti-RH após aborto, gravidez ectópica, gravidez molar, fazer a imunoglobulina principalmente após o parto, de acordo com o resultado do exame da tipagem sanguínea do bebê, e mesmo naquela condição em que a tipagem sanguínea do bebê é desconhecida. Essa mulher, não sendo sensibilizada prévia, ela deve receber a imunoglobulina anti-RH. Então, esses são os conselhos que eu daria para as gestantes. Em relação aos profissionais de saúde, é ter atenção, fazer treinamento, estudar sobre o assunto. Para os profissionais de saúde ficarem atentos às condições dessas mulheres, em especial as mulheres RH negativo, através da realização da rotina laboratorial de pré-natal. A rotina básica de pré-natal já está lá escrito na primeira consulta, tipagem sanguínea de todas as gestantes. E essa tipagem sanguínea, ela hoje em dia, ela já é acompanhada da orientação da pesquisa de anticorpos irregulares, que é um exame que é feito exatamente através da técnica do Cummins indireto. Então, essa mulher, ela vai ser submetida a uma classificação sanguínea e a periodicidade de realização dessa pesquisa de anticorpos irregulares, ou Cummins indireto, como é conhecido, durante a gestação. E após o parto, ela não estando sensibilizada, ela vai receber a imunoprofilaxia. Os profissionais de saúde também devem ter atenção ao histórico obstétrico dessas mulheres. Às vezes elas aparecem para a gente com um histórico de bebê anterior que ficou amarelo, que precisou tomar banho de luz, né, que é a icterícia neonatal e a necessidade de fototerapia. Ela aparece para a gente com um histórico de perda fetal de causa desconhecida, ou um bebê que nasceu hidrópico, inchado demais, um bebê que precisou ficar de longa permanência em UTI. E quando a gente vai fazer a investigação laboratorial dessa mulher, aparece ali um teste de Cummins indireto positivo. Complementando, nós vamos falar alguns detalhes mais ligados também aos cuidados de enfermagem nessa parte do profissional. É importante, né, quando na unidade de alojamento conjunto se recebe a prescrição da imunoglobulina, que o médico prescreveu, de 300 microgramas intramuscular, e é solicitado para a farmácia, é importante verificar a data de validade. Essa imunoglobulina, ela tem uma validade de 2 anos, né?
Se ela passou de 2 anos, digamos que era um material que estava estocado na farmácia, já não vai ter a eficácia necessária. Outra coisa, ver o aspecto, né? Se está turvo, como que está. E na hora de aplicar, a recomendação é que seja intramuscular, na região glútea, né? No quadrante superior. E é importante também, antes de aplicar a injeção, a enfermeira avisar a mãe: olha mãe, nós estamos aplicando essa imunoglobulina anti-RH, que vai ser muito importante para a prevenção da autoimunização. Explicar para a mãe que ela está recebendo. E depois checar lá na prescrição, e existe também no frasco, geralmente na caixa, um adesivo. Esse adesivo é importante que cole lá na prescrição, porque ali tem o lote, tem a data, tem uma série de informações. E essa mãe, ela precisa, quando sair de alta, receber um documento, um resumo da internação, onde consta que ela recebeu essa imunoglobulina. Não pode uma mãe RH negativo sair da maternidade e não saber se recebeu ou não recebeu, porque ela vai ter outros problemas na próxima gravidez. Outro fator importante também com relação ao risco fetal, que nós vamos ter um outro vídeo, mas só lembrando, fazendo um reforço, que o aleitamento materno, lá na sala de parto, esse contato pele a pele, essa primeira mamada, vai incentivar essa descida mais precoce do leite e o aleitamento materno. Também lá no alojamento conjunto, em livre demanda, quanto mais vezes o bebê mamar, em maior quantidade, mais ele vai evacuar. E quando ele evacua, ele elimina junto a bilirrubina. Então, diminui um pouco os níveis de bilirrubina e ajuda também na recuperação desse bebê, né? Evitando, ele às vezes vai para fototerapia ou vai para exsanguíneo, tem risco às vezes de lesões até cerebrais, de kernícteros. Então, assim, nós vamos também estar ajudando depois no cuidado pós-parto, incentivando bastante o aleitamento materno. Inclusive o colostro, ele é uma primeira fase do leite que ele é laxativo e ajuda a fazer com que o bebê elimine mais mecônio, evacue, diminuindo esses níveis de bilirrubina. Então nós agradecemos aqui a doutora Augusta pela essa excelente explanação, que esse vídeo seja útil para as mães, vocês vejam, façam os comentários, pode colocar as dúvidas, ela também vai ajudar a responder essas dúvidas, divulgue e compartilhe. Quem não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva no canal. Teremos novos vídeos com muitas dicas para ajudar tanto os profissionais como as mães. Obrigada.